A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos ler alguns textos no livro de Juízes. Daqui em diante nós vamos ficar mais no livro de Juízes e vamos seguir em frente no Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler sobre a apostasia da nação de Israel e vamos ler também como que Deus começou a levantar juízes no meio do povo de Israel para livrar o povo. Assim que Josué falece, o povo de Israel passa a ser governado, liderado pelos anciãos. Você vai lembrar que lá atrás, quando Deus fala com Moisés para separar Josué, o Senhor também encarrega os anciãos das tribos com o cargo de liderar o povo também. Então é um período de transição na história de Israel. O seu líder militar morreu, Josué. Agora os anciãos da geração de Josué ainda estão vivos. Eles estão trabalhando, eles estão liderando o povo. E depois Deus vai levantar juízes também. Nós vamos ver que Israel vai cair na idolatria e por causa disso, como Deus prometeu, ele vai permitir que os inimigos de Israel vençam eles em muitas batalhas. E nós vamos ver o relato de 3 homens específicos. Otiniel, o qual nós já conhecemos numa leitura passada, se não me engano ontem, na leitura de antes de ontem, e outros 2 homens, Eude e Sangar. Estes 3 homens vão ser usados pelo Senhor para trazer vitória e livramento para o povo de Israel. Então, antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você mais uma vez de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, em todos os lugares, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Tem um botãozinho ali embaixo para compartilhar. Então, você pode fazer isso agora, não vai impedir você de ouvir a leitura. Se você descer e clicar no compartilhar e encaminhar o vídeo para outras pessoas, você vai poder continuar assistindo o vídeo a si mesmo, tá bom? Você pode fazer isso agora, no decorrer do vídeo, no final, mas eu conto com a sua ajuda, tá bom? Com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 17 de março. Apostasia e os juízes. Política e militarmente, existe a necessidade de uma conquista mais completa da Terra Prometida. Espiritualmente, ainda existe uma grande lição para uma nova geração de israelitas aprender, a saber que com a obediência vem a prosperidade, com a desobediência a adversidade. É uma lição que os israelitas mais velhos aprenderam através das peregrinações no deserto e da conquista inicial de Canaã, mas a passagem da geração mais velha deixa um vácuo de qualquer dedicação real a Deus ou suas leis. Deste ponto em diante, Israel entra em declínio espiritual e político. As conquistas incompletas deixaram Israel vulnerável às influências pagãs ao seu redor. À medida que começam a evoluir para uma sociedade mais agrícola, os israelitas se tornarão cada vez mais atraídos pelo culto cananeu de Baal, que está associado à fertilidade e às colheitas. Um forte espírito de transigência. Eu coloquei aqui uma anotação para mim, porque é uma palavra nova para mim. Transigência significa o ato de conciliar, contemporização. Significa algo que acaba por ceder às vontades e ou exigências de outra pessoa, com descendência. Então, Israel, eles começaram a conceder, sabe? Eles começaram a ceder aos povos que estavam ao redor deles, ao invés de impor os estatutos e as leis que Deus deu ao povo de Israel. Eles cederam, eles permitiram que o povo de Israel influenciasse eles. Ao invés deles influenciarem o povo
para tornar o povo temente ao Senhor, eles se deixaram influenciar. E alguns exemplos disso, eles começaram a praticar casamentos mistos, idolatria e imoralidade. A combinação de pecado nacional e habitantes invictos resulta em domínio e opressão por vários povos pagãos, exatamente como Deus predisse. Durante esse tempo, os israelitas passam por repetidos ciclos de pecado e opressão, mas felizmente também de arrependimento. E, para cada vez que as pessoas caem em si, Deus levanta um líder para libertá-las. Cada um desses juízes lidera apenas algumas tribos dentro da agora pouco unida Federação de Israel. É outra consequência do pecado de Israel. Eles perderam aquela união, aquela identidade de nação única e unida, eles perderam aquilo. Cada vez que eles pecavam, eles mais se distanciavam uns dos outros. Embora o tempo total da liderança coletiva dos juízes seja de cerca de 450 anos, a sobreposição da liderança individual de cada um provavelmente aproxima o número de 335 anos. Então vamos começar a ler em Juízes, no capítulo 2, versículo 7, o período dos anciãos. Isto aconteceu aproximadamente entre 1400 a 1380 anos antes de Cristo. Isso também está registrado em Josué, capítulo 24, versículo 31. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então, enquanto os anciãos estavam vivos, o povo estava servindo ao Senhor, temendo ao Senhor, na liderança dos anciãos. Uma nova geração, Juízes capítulo 2, versículo 10. Toda aquela geração também morreu, falando da geração que conhecia Josué, a geração que conhecia os anciãos, a geração dos anciãos, né? Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Este era um povo que não conhecia o Senhor. Por que eles não conheciam o Senhor? Porque Deus se escondeu deles? Porque Deus nunca escreveu as leis para eles conhecerem? Porque os seus pais não tinham ensinado a eles as leis? Certamente não é culpa do Senhor que eles não conheceram o Senhor. E também não foi culpa dos pais, porque os pais estavam ensinando, os anciãos estavam ensinando, mas esta geração, esta nova geração, que ficou depois dos anciãos, depois de Josué, depois dos anciãos contemporâneos de Josué, era uma geração que recusou conhecer o Senhor, recusou seguir os mandamentos do Senhor. Era uma geração que não ouvia e não dava atenção à lei do Senhor. Então, por causa disso, eles caíram no pecado. O povo pratica idolatria. Juízes, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Baalins é plural de Baal. Baal é o nome genérico de deuses pagãos, né, de falsos deuses. Os deuses de Canaã eram Baal, Baal isso, Baal aquilo. Então, Baalins eram vários deuses. O povo de Israel, essa nova geração que veio depois dos anciãos, depois de Josué, eles foram adorar a vários falsos deuses. Cometeu esta abominação aos olhos do Senhor. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Perceba que aqui a palavra do Senhor usa a expressão Deus de seus pais, porque estes povos não tinham o Senhor como seu Deus.
eles não tinham, esta geração de Israel estava tão afastada do Senhor que a palavra do Senhor usa a expressão Deus de seus pais. É uma expressão que nós vimos em outras ocasiões, mas aqui tem um significado, sabe? Não é à toa que o Espírito Santo inspirou o escritor a escrever desta forma. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Baal era nome de deuses falsos, Astarote, nome de outros deuses falsos. Astarote era aquela que eles faziam imagens dela nas árvores, imagens dela nas pedras, e espalhavam por todo o território de Canaã. É uma das coisas que Deus falou: destrua as estátuas de Astarote, destrua as imagens de Astarote. E o povo de Israel não só deixou de destruir aquelas imagens, mas assim também eles foram adorar aquelas imagens. Foi um pecado gravíssimo que o povo cometeu contra o Senhor. E aí, como Deus prometeu, o pecado traz a derrota. Juízes 2, versículos 14 e 15. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Então esta grande nação que tinha derrotado exércitos, exércitos poderosos, nações poderosas, tinha conquistado terras, agora eles estão à mercê de ladrões. Eles estão à mercê de milícias, de bandos, sabe? De vândalos. Eles não conseguem se defender nem contra ladrões. Então, para nós vermos o estado que Israel chegou. E foi muito rápido. Foi muito rápido o declínio de Israel. E isto nós vemos aqui. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Foi Deus que se afastou do povo de Israel, não dava a eles mais as vitórias contra os seus inimigos e os deixava à mercê dos seus inimigos. Deus, os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Porque, como nós lemos várias vezes nos últimos dias, a vitória quem dava era o Senhor. O Senhor falou: não foi a sua lança que deu esta vitória, não foi vocês, foi eu que dei esta vitória a vocês, foi eu que derrotei estes inimigos por vocês. Então, Israel, se vocês venceram alguma coisa, é porque eu dei esta vitória a vocês. Então, continuem temendo ao meu nome, senão vocês não vão ter mais vitórias. Era o que Deus estava tentando dizer para o povo, E agora o povo abandonou o Senhor, eles estão sendo derrotados. Versículo 15. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal. Você lembra que uma das coisas que o Senhor prometeu é que nunca se afastaria deles, sempre estaria com eles, pois agora, por causa da desobediência, todos os lugares que eles iam, Deus estava assim com eles, mas não para proteger, mas sim para os entregar nas mãos dos seus inimigos. A mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. E estavam em grande aperto. Porque o Senhor prometeu isso, amados, sabe? Deus prometeu a eles o castigo que viria se eles desobedecessem. E às vezes nós nos apegamos às promessas de bênção que o Senhor tem para nós, não é verdade? Mas as promessas de juízo nós não queremos nem ler, A gente não quer nem abrir aqueles textos, aqueles versículos para ler. Mas nós não podemos só receber as promessas de bênção e não receber as promessas de juízo, de maldição, para aqueles que desobedecem ao Senhor. A palavra do Senhor, ela é completa. Deus é amor, mas ele é também juízo, ele é justo também.
E isto também, amados, isto também é verdade quando se diz respeito ao Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é, sim, boas novas, né? O Evangelho é boas novas, o Evangelho de Deus o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é a esperança de todo aquele que nele crê. Toda pessoa que crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é salvo. Mas todos aqueles que rejeitam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor falou? Já estão condenados. Então, quando o Evangelho é revelado, ele mostra que todos estão condenados se não crerem no Evangelho, se não crerem na pregação do Evangelho, no Salvador que é pregado no Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho também tem as suas promessas de bênçãos e as suas promessas de maldição. Estão também no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, é o mesmo princípio no Novo Testamento, no Evangelho, como aqui no Antigo Testamento. São termos diferentes, são métodos diferentes que o Senhor usou para fazer aliança com o povo, mas o resultado é o mesmo. Se você não tiver fé no Senhor e não buscar viver para agradar o Senhor, você não vai desfrutar das bênçãos, você vai ser alvo das maldições do Senhor. É o que o povo de Israel estava experimentando neste momento. Resgate através de Juízes. Juízes capítulo 2, versículos 16 ao 19. Então o Senhor suscitou. Suscitou uma palavra interessante, né? Uma palavra muito bíblica, né? A gente vê em vários textos. A palavra suscitar, o verbo suscitar, quer dizer prover o nascimento, ocasionar o aparecimento, ser a razão da existência, causar alguma coisa a existir, ser o motivo do surgimento de algo. Então, foi Deus que fez surgir os juízes, os salvadores das tribos de Israel, né? Os homens que Deus levantou em cada fase para salvar, resgatar o povo de Israel. Foi Deus que fez isso, foi Deus que trouxe esses homens ao poder, foi Deus que colocou o desejo no coração desses homens de defender todo o povo de Israel, né? De lutar pelo povo, pela tribo da qual eles faziam parte. Foi o Senhor que fez isso. O Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Olha que triste, amados. Deus levantou os juízes foram lá, derrotaram aqueles inimigos, destruíram aqueles deuses, né? Acabaram com aqueles altares. Aí o povo de Israel virou as costas para os juízes que o Senhor levantou e foram adorar a outros deuses. Aqueles Baal foram destruídos, aquelas estátuas de Astarote foram destruídas. O povo de Israel achou outros falsos deuses para adorar. Eles estavam constantemente procurando coisas que agradavam a carne, sabe? Coisas do mundo. Eles estavam constantemente procurando coisas do mundo. Tem uma lição aí importantíssima para nós. Nós que somos servos do Senhor, discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós fomos chamados para esquecer o mundo, não é verdade? Não amar o mundo, nem as coisas do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos que constantemente estar vigiando, orando e vigiando, para não deixarmos os nossos corações ser cativado pelas coisas do mundo. Deixar nossa carne nos levar a desejar novamente coisas do mundo. Se Deus tirar algo das nossas vidas, que era algo que nós trouxemos do mundo, algo da nossa carne, que nós não demos espaço para outras coisas, sabe? Outras coisas do mundo, outros desejos da carne, mas que nós estejamos sempre
na dependência do Senhor, do Espírito Santo, para não irmos atrás de outras coisas. É o que o povo de Israel estava fazendo aqui. Eles foram procurar outros deuses para adorarem. Triste isso. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Esta geração não fazia como os seus pais, que andavam no temor do Senhor. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Então Deus, embora Deus estivesse castigando o povo de Israel nos seus momentos de desobediência, quando o povo de Israel clamava, Deus se compadecia, Deus tinha misericórdia do povo e prontamente levantava um homem para socorrer o povo. Este é o amor de Deus, esta é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, é a causa de Israel não ter sido consumida. É porque Deus continuava tendo misericórdia deles e continua tendo misericórdia de nós. Ele não rejeita um coração quebrantado, diz a palavra do Senhor. Então, o povo clamava, o povo se arrependia, o povo pedia socorro e Deus enviava o socorro. As maldições o povo conseguia trazer sobre si por conta própria, quando eles desobedeciam ao Senhor. Mas o livramento só vinha quando Deus agia. Quando Deus agia, então o povo era livre, mas quando o povo pecava, eles traziam sobre si a maldição. Então vamos continuar, versículo 19. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Eles não abandonavam. Estes versículos aqui de Juízes, capítulo 2, versículos 16 ao 19, eles são um resumo do livro de Juízes, sabe? Mais do que isso, eles são um resumo do Antigo Testamento. Eles são um resumo da história de Israel. E eles podem ser também um resumo das nossas vidas, se nós não cuidarmos de amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e nos empenharmos a rejeitar os desejos da carne e as coisas que o mundo nos oferece e priorizarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Está aqui, nesses versículos aqui que acabamos de ler, Juízes capítulo 2, versículos 16 ao 19. Quando a pessoa abandona o Senhor, Deus entrega a pessoa aos seus desejos. E aí a pessoa sofre por causa dos pecados que comete. Mas quando a pessoa clama ao Senhor, o Senhor tem misericórdia e perdoa e restaura. Mas nós temos que clamar ao Senhor e receber esta restauração. E aí vivermos neste lugar de restauração, neste lugar de comunhão com o Senhor, neste lugar de prioridade a Deus nas nossas vidas. Amém? O povo de Israel estava tendo dificuldade em viver assim nesta época. Vamos continuar. A fé de Israel à prova. Juízes, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Então Deus pôs o povo à prova, Deus permitiu que o povo ficasse naquele ambiente de influência para provar o povo.
Isso não quer dizer que Deus não sabia o que o povo ia fazer. Deus sabia muito bem, Deus é onisciente. Mas Deus estava dando uma oportunidade ao povo de fazer as decisões certas, de rejeitar aquele paganismo, de derrotar aqueles inimigos, de temer o nome do Senhor. Deus estava dando oportunidades ao povo. E Ele também prova os seus. Ele prova também a nós. O cristão também é provado durante a sua caminhada para sermos aprovados. É o que a palavra do Senhor diz. Nós somos provados para sermos aprovados. E Deus não prova ninguém com uma provação, Deus não tenta ninguém com uma provação, uma tentação da qual Ele também não nos dá o livramento. Então, quando Deus nos prova, nós temos que ter consciência do que está acontecendo, não murmurarmos, não nos rebelarmos contra o Senhor, né? Não levantarmos as nossas mãos contra o céu e dizer, por que o Senhor está fazendo isso, Deus? Não, nós devemos nos humilhar e buscar no Senhor a resposta para essa situação. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que eu estou sendo provado desta forma? Por que esta pessoa se levantou contra mim? Por que esta situação não está dando certo? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer mudar na minha vida através desta experiência? O que o Senhor quer tirar do velho homem, né, em mim e transformar essa área da minha vida? O que o Senhor quer fazer, Pai, com isso? E aí Deus vai ouvir esta nossa oração e vai nos dar o livramento e o resgate, né, para nós sermos aprovados nesta prova. Mas nós temos que estar com o Senhor, nós temos que estar sempre buscando no Senhor a resposta para a situação. Versículo 23. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Inimigos que Deus usa. Juízes, capítulo 3, versículos 1 ao 4. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Então, Deus criou uma situação para que o povo, esta nova geração, fosse afrontados, né? Fossem desafiados pelos seus inimigos para eles poderem depender do Senhor, como a geração passada. Deus queria dar uma experiência de livramento para esta geração também. Deus queria dar uma experiência de salvação para esta geração também, para que eles não ficassem acomodados. O que eles tinham que fazer? Perceber o perigo que eles estavam correndo, perceber a ameaça e pedir socorro ao Senhor. E aí Deus ia socorrê-los imediatamente, como Ele fez com a geração passada. Mas não foi isso que eles fizeram. Versículo 3, os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus. Então, agora uma descrição dos inimigos que Deus permitiu sobreviver desde a época de Josué para ser uma afronta contra Israel. Primeiro, 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Então, Deus está colocando esta nova geração à prova, e agora vamos ver o resultado desta prova. Juízes capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Então, infelizmente,
o povo de Israel falhou nesta prova. Esta geração de 1400 a 1300 anos antes de Cristo é uma geração de Israel que falhou, não passou na prova. Então agora vamos ler sobre esses 3 homens de Deus que o Senhor levantou: Otniel, Eude e Sangar. No primeiro século do declínio de Israel, várias tribos são oprimidas pelos mesopotâmios, moabitas e filisteus. Otniel, sobrinho de Caleb, lidera Judá e Simeão na vitória sobre os mesopotâmios. Eude assassina pessoalmente o líder dos moabitas, que são inimigos de Israel desde que o rei Balaque tentou fazer com que Balaão pronunciasse uma maldição sobre os israelitas. É pelo ato corajoso de Eude que as tribos de Efraim e Benjamim são assim libertadas da ocupação por uma nação que Israel uma vez havia derrotado profundamente. Finalmente, uma breve menção é feita a Sangar, que será o primeiro de vários israelitas a lutar contra os filisteus guerreiros na área costeira ao sul de Canaã. Então vamos começar com a opressão pelos mesopotâmios. Juízes capítulo 3, versículos 7 e 8. Aproximadamente entre 1380 a.C. a 1367 a.C. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Sabe o que é isso aqui, amados? Os filhos de Israel serviram outro rei, isto é, o povo de Israel se tornou escravo. O povo de Israel, que tinha sido escravo no Egito por 400 anos e tinha sido milagrosamente liberto daquela escravidão pelo Senhor Deus, agora, por causa da desobediência ao Senhor, por causa dos seus pecados abomináveis contra o Senhor, Deus agora permite que o povo de Israel se torne escravos novamente. 8 anos de escravidão para este rei, Cusã-Risataim. Então, vamos ver o que acontece agora. Libertação por Otniel. Juízes capítulo 3, dos versículos 9 a 11. Está aqui a data aproximada destes eventos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou um juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, morreu. Eu acho muito interessante que aqui a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre este homem, Otniel, né? O Espírito Santo veio sobre este homem. E o que o Espírito Santo fez através deste homem? Este homem começou a profetizar? Não. Este homem começou a entregar revelações? Não. Este homem começou a curar as pessoas? Não. Este homem começou a fazer operação de milagres, falar em línguas estranhas? Não. O Espírito Santo veio sobre este homem, Otniel, e lhe deu o poder e a habilidade para derrotar inimigos que estavam escravizando algumas tribos de Israel. Então eu entendo que a primeira obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas é nos ajudar a derrotar aquilo que está nos escravizando. Deixa eu repetir isso. A primeira obra que o Espírito Santo faz na vida do cristão é derrotar aquilo que está nos escravizando. O que escraviza a pessoa, Douglas? O Senhor Jesus Cristo disse que quem pratica pecado é escravo do pecado. O Espírito Santo veio sobre este homem
para dar-lhe poder de derrotar o inimigo que estava escravizando o povo de Israel. É exatamente isso que o Espírito Santo faz em nós. O crente, ele é cheio do o crente que é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa livre do pecado. Isso é uma pessoa que não vive escrava do pecado. Então, você está querendo dizer que o camarada é santo, então, Douglas? Não, a pessoa não é santa, mas a pessoa, ela não vive mais para o pecado, ela vive para o Senhor. Quando ela peca e se arrepende daquele pecado e busca no Senhor, no Espírito Santo, a força para não pecar mais. Existe uma mudança de vida, existe uma mudança de desejos, sabe? Existe uma mudança de prioridades na vida da pessoa que é liberta do pecado pelo Espírito Santo. E antes de qualquer manifestação de dons, sabe, de poder, de milagres, de línguas estranhas, de operação de maravilhas e curas e tudo mais, antes de tudo isso, o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas para nos libertar da escravidão. Então, eu achei muito interessante que o Espírito Santo veio sobre este homem para ele ser libertador, para ele libertar o povo de Israel da escravidão. Vamos continuar então. Opressão pelos moabitas. Juízes capítulo 3, versículos 12 ao 14. E está aqui a data aproximada destes eventos. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E como nós falamos, numa leitura anterior, cidade das palmeiras é Jericó. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Novamente, filhos de Israel se tornando escravos novamente de outro rei, de um rei estrangeiro, e agora é mais tempo. Percebe aqui? A sentença está aumentando. Antes foi 8 anos de escravidão, para o rei Cusã Risataim. Agora são 18 anos de escravidão para este rei dos Moabitas, Eglon. Então a situação está ficando pior. Está ficando pior para o povo de Israel. Cada vez que eles pecam, cada vez que eles abandonam o Senhor. Eude mata Eglon. Juízes, capítulo 3, versículos 15 ao 25. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal. Um punhal é uma espada, uma arma cortante, de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então Eude, o povo de Israel está preparando um assassinato secreto aqui, sabe? É isso que está acontecendo. Este Eude vai trabalhar como uma espécie de agente secreto aqui, tipo um James Bond, Se você conhece os filmes do James Bond, ele vai lá com esta arma secreta, ele está levando tributos, que são imposto, que o povo de Israel tem que pagar a este rei Eglon, e ele está levando esta arma escondida para fazer justiça ali. E aí nós vamos ver o que ele vai fazer quando chegar lá. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. Eude disse:
tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar e, como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Então, este agente secreto de Israel, né? Agente especial de Israel, ele teve êxito, né? Ele teve sucesso nesta operação dele. Ele foi lá, enganou este rei, matou este rei que estava oprimindo o povo de Israel e fugiu com vida. Então, foi uma forma que Deus usou para libertar algumas tribos de Israel naquele momento, daquele rei que estava oprimindo eles. Agora, o último texto que nós vamos ler aqui, libertação por Sangar. Juízes capítulo 3, versículo 31. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. E para concluir com a nossa leitura, eu preparei uma imagem aqui, tem muitas na internet, né? Isto aqui é um exemplo de uma aguilhada de boi. Ela tem uma ponta, né? Que é uma arma que você pode usar de guerra, uma arma para talvez defender o seu rebanho, né, de outros animais, por exemplo. E tem também aquele gancho, né, que pode ser usado para puxar o boi, por exemplo, puxar um animal. É tipo uma mistura de um cajado e uma lança junto, né? Só que as duas pontas são feitas de ferro na ponta e são bem amoladas, né, para cortar. Então, este último juiz aqui, Sangar, ele derrotou inimigos, ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi só. Então, obviamente, aqui é mais um exemplo de Deus trabalhando através de um homem, Deus dando a vitória ao povo de Israel neste momento. Então, esta é a nossa leitura de hoje. Nós vamos parar por aqui, amanhã nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor. E todas essas vezes que nós lemos estes momentos de fracasso, né, do povo de Israel, nós devemos olhar no espelho, né, e entendermos que nós somos tão suscetíveis a falhas como eles. E nós não somos melhores do que o povo de Israel, do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos nós estamos na dependência do Senhor. Dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Então, que nós possamos meditar nesta palavra e buscar no Senhor, né, a força para sempre estarmos agradando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, rejeitando os desejos da carne, as concupiscências da carne, as concupiscências do mundo, né, e priorizarmos a vontade do Senhor em nossas vidas. Essa é a minha oração para mim e para você que está assistindo neste dia, tá bom? Que Deus te abençoe muito, te guarde, te proteja, e no nome do Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, tá bom? De dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta para continuarmos lendo a palavra do Senhor, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe e até amanhã.